Hoje é dia do Senhor, domingo, dia em que os nossos irmãos e antepassados, desde sempre, reúnem-se para louvar, adorar e engrandecer aquele que vive eternamente. Por força da agenda que normalmente é cumprida nesse mundo, ontem eu observei as inúmeras fotos de festas e jantares que as igrejas aqui ao redor da cidade organizaram com casais de namorados. Eu não sei se você, jovem, consegue entender depois da sua leitura bíblica que essa compreensão que a nossa cultura tem de namoro é estranha às Escrituras. Não aparece na Bíblia. Não se tem conta que José namorou com Maria. Se tem conta que ele noivou com Maria, esposou Maria e a trouxe como uma mulher já presa ao voto de matrimônio desde o momento em que ele a faz para si sua futura companheira e oficializa o seu anseio, o seu desejo. E assim sucessivamente você vai ver nos diferentes enlaces ao redor das Escrituras, homens e mulheres contraindo matrimônio. E a grande crise que eu e você estamos observando em nossa sociedade ocidental hoje, não é de caráter econômico e nem tampouco, apesar da pandemia do coronavírus, no campo da saúde pública. Mas a grande crise que nós enfrentamos, muitas vezes sem saber o que fazer, outras vezes ignorando completamente, é a crise familiar. E as famílias estão em agonia por causa de uma compreensão equivocada do matrimônio. O primeiro ponto que contribui para essa crise a respeito do matrimônio é a abissal ignorância que a igreja tem a respeito de casamento. E muitas das vezes a igreja fala muito mais em divórcio, na tentativa de apagar um incêndio, do que ilumina esse elemento que para mim está na raiz da revelação bíblica. É um elemento criacional que está no início da humanidade e que atravessa os séculos de revelação bíblica até chegar aos dias de hoje. Avaliando essa crise familiar, e se nós a tomarmos especificamente como um corpo doente, e o casamento como um órgão desse corpo, é exatamente neste órgão que está localizada a doença. O escândalo da consciência evangélica, eu tenho falado desse livro algumas vezes aqui no púlpito da igreja, escrito por Jay Sider. Esse livro ficou semanas na lista dos mais vendidos no New York Times, e o livro nada mais é do que uma pesquisa extremamente séria sobre o estilo de vida dos evangélicos norte-americanos. E falando sobre família e falando sobre casamento,
há entre nós evangélicos, e agora não é só na outra América, aqui também, uma média de separação entre marido e mulher que se equivalem. Portanto, o que está acontecendo com a igreja? Na verdade, o matrimônio está ferido de morte. Este ferimento pode ser percebido em todos os cenários da sociedade, incluindo a igreja, mas pouca coisa tem sido feita para curar essa doença. Como diz a palavra de Deus em Salmos, capítulo 101, enviei a minha palavra e os curei. O grande remédio para essa doença, para esse ferimento, é a palavra de Deus. É que nós nos submetamos à palavra de Deus. É de grande importância que os jovens tomem conhecimento do que a palavra de Deus ensina sobre matrimônio, especialmente os 5 fundamentos elementares do matrimônio que estão revelados nas Escrituras Sagradas. No passado, Deus despertara o coração daquela recém-fundada igreja, mostrando que o ambiente e o cenário e a atmosfera da igreja não poderia ser ferida por mentiras ou hipocrisia. Nós vemos isso em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira são punidos com a morte, por terem engenhosamente e cuidadosamente, meus irmãos, arquitetado um plano mentiroso para enganar a liderança da igreja. Era diferente ser cristão no primeiro século do que é hoje, como era diferente ser cristão em todos os demais cenários da história, como é hoje. Havia um temor, um peso. A revelação de Deus caía sobre a igreja como um verdadeiro fardo profético, testemunhado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías testemunhou esse fardo profético. Na verdade, esta doença a respeito da qual eu me refiro e que afeta de modo central o matrimônio tem nome e se expressa ao longo de toda a cadeia da influência humana. E o seu nome, embora seja conhecido, não é um nome desconhecido, pecado. Mas nós não conseguimos, de fato, ver em nossas relações humanas a mancha do pecado. Nós, na nossa geração, ganhamos o hábito de fazer uso de um eufemismo e chamarmos essa terrível doença que a Bíblia Sagrada faz questão de escancará-la nos primeiros capítulos das Escrituras. Nós temos a tendência de eufemisticamente dar o nome de temperamento. Nosso temperamento, ou ainda, quando você vai aos mais antigos, eles falam do seu gênio. O meu gênio não combina com o gênio dela, pastor. E agora alguns têm usado do mesmo artifício que os fariseus e escribas nos dias de Jesus, e chegam muitas das vezes no gabinete pastoral, já definindo o seu divórcio, dizendo: essa não é a mulher escolhida para mim, essa não é a minha costela.
A verdade é que nós somos muito engenhosos em fazer ou tornar em vão a palavra de Deus. O pecado é descrito nas Escrituras de diversas maneiras, como um estado de cegueira, quando diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça o brilho da glória de Deus. Como um fardo atado a nós, exatamente como John Bunyan, no seu livrinho O Peregrino, esse puritano deixou para nós essa obra-prima da literatura cristã, e mostra o pecado como um fardo pesado que o pecador tem que atravessar a vida levando ele. E em outros momentos nas Escrituras, a Bíblia define pecado como cadeias que nos aprisionam. Exatamente como aquele endemoniado gadareno que, sendo preso com correntes e cadeias, as despedaçava sob a influência dos demônios que estavam presentes em seu coração. A verdade é que estamos cegos para com a verdade é revelada, nos arrastamos pela vida sob o peso da nossa pecaminosidade, e muitos casais e casamentos acorrentados a um estado que certamente você está vendo. Se Deus não influenciar, acontecerá uma terrível destruição. O casamento é descrito nas Escrituras, e esse é o primeiro elemento que nós precisamos restaurar. Eu citarei 5. O primeiro elemento que eu quero destacar é que o casamento é um ato sagrado. Não dá para violar o sagrado sem consequências. A violação do sagrado no Velho Testamento era punida com a morte. Se o sumo sacerdote tivesse feito qualquer movimento ao longo do seu preparo para entrar no lugar santíssimo, se ele tivesse falhado em qualquer uma das etapas desse procedimento de purificação, ele era morto, porque a alma que pecar, diz a Bíblia, esta morrerá. O casamento continua a ser, a despeito das deformações que a cultura e que esse século tenta fazer, o casamento continuará a ser um território e um ato sagrado. É divino. O escritor aos Hebreus, na tentativa de recuperar aquilo que é divino na compreensão dos santos com respeito a casamento, o escritor aos Hebreus diz: digno de honra entre todos. E entre todos, aqui, a palavra todos refere-se ao gênero humano, ou digno de honra entre todos os homens e mulheres, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Um dos elementos mais impuros que vem ferindo e maculando o casamento é o derrame de material pornográfico em nossa geração. A indústria pornográfica só perde para a indústria das armas, do tráfico de armas. A indústria pornográfica é mais lucrativa do que a indústria das drogas,
só perde mesmo para a indústria das armas, do tráfico de armas. E agora, com essa guerra na Ucrânia, o que tem de arma traficada é uma coisa descomunal. Um míssil pode custar, meus irmãos, milhares, alguns deles centenas de milhares de dólares. É uma outra mancha no coração da humanidade nesse século 21. Mas o escritor aos Hebreus, ao falar da sacralidade do matrimônio, diz que o leito do casal deve ser sem mácula. Todo sexo fora do casamento é um pecado. Todo sexo à parte do casamento é um pecado. Mas o sexo no casamento é um mandamento, é um mandato de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Essa união monossomática no casamento, que serão os dois uma só carne, um só soma, é bíblico e é divino e é um outro fundamento bíblico sobre o casamento. O primeiro pilar a ser reconstruído, e eu venho diante dos irmãos em temor e tremor, na tentativa de reconstruir esse pilar rachado no casamento cristão, é que todos os crentes percebam que o espaço do seu casamento é sagrado. Casamento não é uma festa, conquanto os casais se preocupam tanto em gastar milhares e milhares de reais para que aquele dia fique eternizado em sua memória. Mas o casamento não é uma festa. O casamento do crente é um culto a Deus. Mas o que os crentes têm feito, até mesmo em suas celebrações, é algo para se dizer em tom de vergonha, como é vergonhosa a face do mundo evangélico hoje perante a sociedade, em virtude dos inúmeros escândalos. Cuidadosamente o repertório musical é filtrado pelo casal que vai se casar. Chamam alguém que tem uma voz muito bonita, aveludada, que possa cantar. E durante o tempo em que ainda se fazia casamentos nos espaços de culto, depois os casais passaram a optar para fazerem suas celebrações em espaços de casas de festa. Mas o fato é que depois que o pastor diz amém, o que toma lugar naquele ambiente não é algo que a gente poderia referir-se ou fazer qualquer conexão com culto a Deus e adoração ao Senhor. A festa acontece sob um clima dançante, em nada diferente de uma discoteca ou de uma boate. E eu digo isso firmado em alguns testemunhos e firmado também no fato do que me dizem de casamentos em suas igrejas. Se nós formos minimamente criteriosos, chegaremos à seguinte conclusão: nos desviamos do ponto fundamental.
nos desviamos daquilo que é original no campo da nossa fé. Abandonamos e sepultamos um passado glorioso e nos metemos num deserto frio e gelado que só o fogo do Espírito Santo pode nos trazer de volta. Casais estão se casando sem essa consciência sagrada. E eu digo isso para testificar com a palavra de Deus e ser uma voz profética entre os irmãos, que a palavra de Deus não pode ser violada assim, sem uma devida reação divina. E a reação divina vem sendo, em muitas comunidades e congregações, o Senhor se retirar dali, como ele disse à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, volta, arrepende-te, volta ao teu primeiro amor, senão virei a ti e moverei o teu candeeiro. O que é o candeeiro? Senão a fonte de luz. E, meus irmãos, todos vocês são testemunhas de que o século 21 é um século de escuridão. É um século onde as doutrinas bíblicas foram deixadas de lado e a luz da verdade desapareceu, como se Jesus tivesse movido o candeeiro. E hoje nós estamos diante de um enorme desafio. Jovens cristãos que estão se preparando para casar, e casais casados da igreja que precisam retomar a consciência de que essa relação é sagrada. Hoje a minha esposa, querendo fazer aquele gracejo de um casal, vocês devem ter isso. Eu às vezes brinco com ela, outras vezes ela brinca comigo. Apesar da minha sisudez, há em mim bom humor. E ela passou a mão no meu braço e disse: hoje, amor, hoje é dia dos namorados. E eu olhei para ela, disse: não, hoje é dia do Senhor. Hoje não é dia dos namorados. Mesmo porque esse conceito de namoro que a nossa geração tem, não está na Bíblia. O que no passado se chamava de fazer a corte, de estar junto com a mulher amada, onde você vislumbrava com ela matrimônio, está muito mais perto daquilo que a palavra de Deus se refere do que namoro. Não havia ou não há na Bíblia qualquer tipo de instrução para nenhuma intimidade física, nenhuma, seja lê-se nenhuma, até que haja casamento. Ah, pastor, hoje nós estamos em outro tempo. Eu sei, irmãos, tudo na sua cabeça é capaz de envelhecer. E quanto mais velho, digamos que menos relevante é. E é por isso que esses rapazes, pastores, de calças apertadas e camisas quadriculadas, com iPad, iPhone, têm livremente pregado um outro evangelho à igreja, sendo parte clara de uma expressão de que o candeeiro foi removido.
Meu desespero como um pastor mais velho é trazer de volta esse candeeiro e acendê-lo. Eu comecei a acender esse candeeiro de novo, diante dos irmãos, mostrando que casamento é sagrado. Não existe incompatibilidade de gênios dentro do espectro bíblico da avaliação de casamento. Não existe, meus queridos irmãos, nenhum tipo de narrativa que possa desfazer a narrativa sagrada das Escrituras. Em Gênesis capítulo 2 e versículo 18, seguindo na minha missão de trazê-los para a luz das Escrituras, Deus olhou para a solidão do homem, porque Ele deu a missão de dar um nome para cada coisa na criação, e o homem via o leão e a leoa, o pardal macho e o pardal fêmea, o cão macho e a sua mesma expressão de espécie fêmea, e o homem ficou um pouco deprimido. Ele olhou para aquele estado de solidão do homem e disse: não é bom que o homem esteja só. E aqui está o fundamento da sacralidade do matrimônio. É que matrimônio foi concebido em Deus, não foi concebido na mente humana. Nem foi eu, nem foi você, nem foi nenhum humano como nós, quem refletiu e estabeleceu o matrimônio. Foi Deus, em reação à solidão do homem. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Portanto, o casamento é fruto da reflexão divina sobre a incompletude do homem. O homem só se torna um ser completo ao conhecer uma mulher. E assim como foi no início, assim como Eva foi trazida a Adão, e ele imediatamente no dia seguinte, depois de acordar do pesado sono que Deus lhe impôs para retirar a sua costela, e Santo Agostinho dizia de uma forma muito clara para nós a sua compreensão de casamento, ele disse: a mulher não foi tirada de uma parte do crânio do homem, para que ela não sujeitasse o homem, exercesse autoridade sobre o homem. Também não foi tirada de um osso do seu pé, para que ela não fosse subjugada com força pelo homem, mas foi tirada do lado. Agostinho, então, abusando da poesia, disse: do lado esquerdo do homem, do lado do coração, de debaixo do seu braço, para que ela pudesse seguir a vida protegida pelo homem e amada pelo homem. Essa é a ideia linda, poética, gloriosa do casamento. Portanto, casamento é uma instituição sagrada porque nasce no céu. Deus fez com que um homem casasse com uma auxiliadora idônea. E a palavra no hebraico para idônea diz respeito a alguém que olha nos olhos.
como um outro ser humano, como um homem. E a missão dessa auxiliadora idônea é de estar ao lado do homem, ela é uma aliada do homem. Portanto, rapazes, ao se casarem, busquem uma aliada, e não uma inimiga, que arma trincheiras ao seu redor. A missão feminina no casamento é a de ser uma socorrista, uma ajudadora, aquela que traz socorro para o homem, aquela que ajuda, que suporta, que o fortalece, que o encoraja. Esse é o ponto que todos nós crentes precisamos ter reavivado diante de nós, no âmbito da concepção de que o casamento e o matrimônio é um ato sagrado. Obedecendo essa sacralidade, deve haver temor a Deus na leitura e interpretação do casamento que vem sendo, não somente, meus irmãos, desconsiderado, mas parte de zombaria. Alguém já disse que o casamento é como uma gaiola. Os pássaros que estão dentro estão loucos para entrar na gaiola, e os pássaros que estão dentro da gaiola estão loucos para sair. Portanto, o casamento vem sendo, em tom, meus irmãos, de zombaria, em tom zombeteiro, trazido para o centro da zombaria humana no século 21. Obedecendo a esse critério de que o casamento é sagrado, deve haver consulta quando os jovens forem se casar, que os hormônios não falem alto, mas que você possa permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deve haver consulta à vontade de Deus quanto às dúvidas que envolvem a relação entre um homem e uma mulher no casamento. E, biblicamente, as mulheres mais velhas na igreja deveriam ser as instrutoras das mulheres mais jovens, como nós aprendemos recentemente na exposição da carta a Tito. É diante de Deus que os dramas e dificuldades devem ser resolvidos. Em todo casamento pode haver feridas causadas por força da necessidade de acomodação da relação. E é diante de Deus que os dramas, que as lutas, que as dificuldades devem ser resolvidas, porque foi Deus quem o instituiu. E Ele sabe aplicar unguento às feridas. Ele sabe cuidar das dores comuns do casamento. No casamento, como uma instituição sagrada, a relação com Deus é fundamental para o bom andamento da ordem matrimonial, porque todo o tempo casais lutam com o drama da sua pecaminosidade, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E precisam de uma relação eficiente com Deus. Mas e se a igreja perdeu a luz da mensagem? Se a igreja perdeu de vista o poder do Espírito? Bem, o que acontecerá em consequência disso é a destruição que nós estamos, todos nós, assistindo.
Todos nós. Paulo diz que marido e mulher representam a obra redentora na representação metafórica da relação entre Cristo e a igreja. O marido fazendo o papel daquele que ama sacrificialmente. O seu amor é tão apreciado pela sua esposa que não resiste minimamente à sua liderança no âmbito da missão, de construir um lar e de edificar uma família segundo a vontade de Deus. Sem redenção, o ideal conjugal não existe ou fica incompleto. Todos nós, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós casados, deveríamos passar pela viva graça do novo nascimento, para provarmos da sacralidade do matrimônio. Todos nós deveríamos, de fato, ao casarmos, estarmos conscientes da conversão, antes de ficarmos tentando descobrir se o outro nos ama, porque essa é a pergunta que ocupa o imaginário dele e dela no casamento. E muitas das vezes, até mesmo o pastor inadvertidamente usa o texto de 1 Coríntios capítulo 13, na sua cerimônia de casamento, tentando dar uma expressão mais divina a esse sentimento. A verdade é que antes de você tentar descobrir se o seu cônjuge o ama, a pergunta que antecede a essa é se o seu cônjuge ama a Deus. É se existe um sentimento de profundo amor pelo Senhor. É se de fato o seu coração está ligado ao coração do Todo-Poderoso Deus. É se existe uma linha de submissão daquela vida ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, revelado na pessoa de seu unigênito Filho Jesus. Isso faz parte desse fio condutor que liga as relações humanas no matrimônio com o céu. Mas o que nós testemunhamos, é que existe um afastamento do Deus das Escrituras, revelado em seu Filho Jesus, nas mais diferentes formas de casamento. E eu não preciso de muito tempo para provar isso. A primeira coisa que a gente pensa quando tem um tempo livre é de ver um desses filminhos de amor agarrados um com os outros debaixo do cobertor. Nada errado. Se é a sua esposa, se é o seu marido, e o filme tem uma mensagem ética, nada errado. Mas o mais incrível que pareça para mim como pastor, é que não existe uma sugestão no âmbito de vamos gastar um pouco de tempo falando com Deus sobre nossa vida, sobre as lutas que nós temos enfrentado e sobre nossa relação pessoal no casamento. Vamos tratar as coisas espirituais e conferi-las com as espirituais. Uma vez que o casamento foi concebido no céu como força da reflexão de que não era bom que o homem estivesse só, então por que não se recorrer também às coisas espirituais para
viver o casamento. Gente, o matrimônio, além de ser divino, Deus se manifestou na construção da heteronormatividade. O casamento é descrito nas Escrituras entre um homem e uma mulher. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Quem concebeu a heteronormatividade no casamento foi Deus. E o mais incrível é que, depois de agredir a sacralidade do casamento, considerando uma simples relação humana, o homem agride outra vez a ideia de casamento, agredindo essa expressão heteronormativa. O casamento é uma união heterossexual, portanto, o casamento é sagrado. O casamento é uma união heterossexual entre um homem e uma mulher. E toda construção diferente dessa não é uma oposição à igreja, mas ao Senhor da igreja. Não é uma oposição a mim. Embora eu conheça a palavra de Deus e entenda sobre essa agressão, mas ela não é diretamente feita a mim. Essa agressão da tentativa de se oficiar e se organizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo é uma agressão a um princípio bíblico fundamental que foi declarado por Deus. Por isso, está lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Pode ler comigo? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A heteronormatividade é uma manifestação divina e criacional. E todos fariam bem em respeitá-la, porque nós não podemos prosseguir agredindo o sagrado ao longo da vida e obtendo doces frutos como consequência disso. A heteronormatividade não se trata de uma escolha humana. Foi Deus quem ordenou o casamento assim. Porque Deus também tinha como alvo e propósito do casamento a procriação, que é um dos objetivos grandes entre a união de um homem e uma mulher. Crescei e multiplicai-vos, formai família. Nós não somente estamos vendo o casamento ser agredido na sua heteronormatividade, como também casais de jovens, inclusive crentes, têm preferido adotar um pet, um gato, um gatinho, um cachorrinho, uma tartaruga, uma iguana. Alguns têm gostos, digamos assim, e vai também aí para os répteis, incluindo cobras, e preferem se entreter e colocar afetuosidade num pet, do que propriamente dito em formar família. E a razão é sempre aquela que ocupa a mente humana. A razão é sempre financeira. Não, filho dá muita despesa. Tartaruga nem tanto. Mas a tartaruga nunca vai te chamar de papai. A tartaruga nunca chamará você de mamãe. E nem mesmo o seu cachorrinho, por mais bonitinho que ele seja, ele não pode
substituir a vida humana. Portanto, quando você casa, a ideia é que você procrie. E eu louvo a Deus, porque aqui nós temos algumas irmãs grávidas. A Larissa está grávida, a Sabrina, a Dalila, e outras que eu vou parar de mencionar, porque certamente alguém vai me corrigir no final do culto, dizendo: o senhor se esqueceu da fulana. Eu louvo a Deus pelo casamento. Eu sempre fui um pé rapado, como a gente diz aí na gíria, né? Fui um homem sem, digamos, a Lourdes certamente não casou interessada pelo vil metal, porque desde sempre eu sou um duro. Me casei com a dureza o dia em que me casei com o ministério. Sabia que nunca mais ela poderia sonhar com um homem, com algum bem. Eu sou do time de John Wesley, que dizia: se na minha morte eu deixar além da minha xícara, meu bule e minha colher para mexer meu chá, e os meus livros, podem me chamar de ladrão. Essa era a ideia de ministério de John Wesley. Então, ela não casou comigo por força de uma ideia financeira. Nós tivemos filhos na dureza. E não foi menos duro do que qualquer um outro casal que tem filhos em qualquer uma outra fase da vida. Tivemos que nos sacrificar pelos filhos. Não somente de lhes trocar as fraldas e lidar com o mau cheiro de algumas, mas tivemos que educá-los com poucos recursos. E fizemos esse papel acreditando que só com um sólido casamento, filhos podem ter um ambiente sadio para crescer. Tudo que seus filhos precisam é de um pai e uma mãe que considerem sagrado o casamento. Eu, quando criança, vivia ameaçado pelas contínuas exclamações do meu pai ou da minha mãe, de que iriam pôr um fim ao seu casamento. O que aconteceu mais tarde? E eu posso dizer que não existe insegurança maior para uma criança do que ver seu pai e sua mãe degladiando-se sem perceberem a sacralidade do matrimônio. Dentro de cada união conjugal, existe a manifestação gloriosa de Deus. É Deus quem estabelece. Em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher e não às suas mulheres. A união é uma mulher, portanto, o que paira no casamento, além da sacralidade, da heteronormatividade, é a monogamia. A monogamia. Os fariseus, quando quiseram provar Jesus, lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus disse: não vistes o que foi dito desde o princípio? Jesus apontou para a teologia criacional para dar resposta aos escribas e fariseus. Portanto, o casamento é sagrado,
Casamento é uma união heterossexual e o casamento é monogâmico. Você não se casa com a vizinhança. Por isso, o escritor aos Hebreus vai dizer que o leito do casal deve ser sem mácula, porque Deus julgará o impuro e o adúltero. O sexo é uma bênção no casamento, mas perde todo o seu poder abençoador quando transborda para além das fronteiras do casamento. Nós estamos vivendo uma das mais difíceis, e eu só posso falar da minha geração, e eu não posso falar de outras gerações, mais difíceis gerações quanto à interpretação da sexualidade, quanto nos dias passados. Essa semana, um jovem teólogo nosso aqui no Brasil gravou um vídeo trazendo a público os enormes escândalos e diversos escândalos com abuso de criança, abuso sexual, esse ato que querem nominar como uma doença, é puro eufemismo pecaminoso, colocar a pedofilia como uma doença. Ela não é uma doença, é uma tara. Mas eu fiquei chocado ao ouvir as confrontações desse irmão. E nós estamos cheios de experiências, onde nós ouvimos todos os dias desse ou daquele pastor aparecer num escândalo sexual aqui e ali. Agora mesmo, um conhecido pastor batista, aqui na área, eu não sei se aquilo é a área Zona Oeste, aparece nas notícias gospel como alguém que manteve um relacionamento silencioso com uma das irmãs do coral e acabou por engravidá-la. Estamos vivendo um tempo muito mais perigoso do que nós somos capazes de imaginar. Se a gente acha que o problema que a gente tem é a violência urbana, o que não deixa de ser, mas esse não é o problema maior. Os homens fazem guerra desde sempre. Os homens se matam e cultivam um espírito belicoso desde sempre, desde que Caim mata Abel. Mas hoje nós estamos vivendo entre a falta de uma pureza na compreensão da sacralidade do matrimônio, até mesmo entre religiosos e entre pregadores da palavra de Deus. Mas isso não é bom acontecer, conquanto a Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, para que nós tenhamos a capacidade de fazer um juízo de quem é da verdade e quem é das sombras. Quando a Bíblia diz que o homem tem que deixar pai e mãe, ele está falando de uma realidade, o casamento é uma realidade pessoal e suprafamiliar. E aqui, como pai de filhos adultos, eu posso dizer qual foi a minha conversa com a irmã Lourdes quando os nossos filhos se casaram. Disse, nós agora ocupamos uma condição secundária. Nós agora somos conselheiros quando convocados ao conselho.
eles precisam se descolar de nós, deixar pai e mãe, mostrando que casamento é fruto de maturidade emocional e responsabilidade na missão de constituir família para a glória de Deus. Papai, mamãe, vovô, vovó, sogro, sogra, entenda que a sua missão é única e exclusivamente de um conselheiro quando o conselho for convocado. Fora disso, a experiência no casamento é única e pessoal. Tem que deixar o pai e a mãe, tem que se desvincular como força e prova dessa maturidade emocional, e perguntar ao pai e à mãe em ocasiões de dificuldade na hora de constituir uma compreensão real do que deve ou não deve fazer, porque afinal todo ser humano tem a sua limitação. Deixar pai e mãe faz parte da construção de uma consciência independente dos pais. Por isso, mesmo que você vá morar naquela casa que inspirou os cantores sertanejos, não é? Essa casa tem goteira. Vá procurar uma casa, nem que seja com uma grande goteira, porque precisa haver a vinculação entre marido e mulher, e o preço dessa vinculação é a desvinculação com o pai e com a mãe. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eu gostaria de trabalhar agora no fim, nesses 5 minutos finais, desses 2 últimos elementos: sacralidade, a heteronormatividade, a independência emocional e financeira, e agora a quarta, a monogamia. Segundo as Escrituras, o casamento é monogâmico. Lourdes, sinto muito. Sinto muito. Eu, quando me casei, e eu tenho prova disso, não somente testemunhal, mas tenho prova fotográfica, eu era um rapaz bonito, gente. Um belo bigode. Numa época em que os homens atuais eles não gostam muito de bigode, né? Mas eu tinha um bigode grosso. Uma cabeleira vastíssima. Se você me olhasse há 40 anos atrás, você não imaginaria que o vento levou. Não imaginaria. Mas qual é a minha arma secreta? É sempre lembrar a ela a monogamia. O nosso sim foi um sim para toda a vida. Há 42 anos atrás eu disse sim. E digo sim todos os dias para ela. Casamento é uma instituição monogâmica. Você não pode tirar férias para conhecer algumas filiais. Todas as ameaças físico ou emocional à monogamia do casamento é, sem sombra de dúvida, uma agressão à sacralidade divina.
E o casamento é mais o quê? É uma união monossomática. Os dois tornam-se uma só carne. Portanto, é importante que a gente perceba que no casamento nós passamos a ser um no Senhor. Não existe a minha vida e a sua vida. Você cuida da sua vida e eu cuido da minha vida. Isso fere ao ideal monossomático do casamento, onde os dois se tornam uma só carne. Portanto, resumindo e concluindo, o casamento é sagrado, o casamento é uma relação heterossexual, o casamento é uma união suprafamiliar, monogâmico e monossomático. E nesses 5 pontos está resumido o que nós podemos entender como casamento. Se os irmãos tiverem interesse, eu posso transformar cada um desses slides num PDF e enviar lá no grupo de WhatsApp, que aliás ontem eu coloquei um vídeo, não sei se você ouviu, nesse grupo. A ideia dessa sacralidade restaurada, só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode ocupar a nossa mente com tamanha luz e fazer arder com um glorioso fogo cada uma dessas palavras para nós resistirmos aos ataques da cultura. Vão tentar fazer o que sempre fizeram até a volta de Jesus, tornando a palavra de Deus ineficaz e ineficiente aos nossos próprios olhos. Mas nós não estamos nessa vida para agradar a homens. Nós não fomos salvos por Jesus para agradar a homens, mas para agradarmos a Deus, cuja verdade foi revelada para nós nas Escrituras Sagradas. Vamos ficar de pé.